Pronto, pessoal, retornando aqui depois do nosso intervalo, né? A gente vai dar continuidade aqui à apresentação do nosso conteúdo, a classificação das infrações penais, né? Então, a gente já trouxe bastante conhecimento, né, as classificações existentes na nossa doutrina, e a gente vai dar continuidade até o final da nossa aula, né, apresentando as outras perspectivas, né, de possibilidade de classificação, tá bom? Fiquem tranquilos, pessoal, o material, o professor Joseni acabou de comunicar aí, vai estar na plataforma, vocês vão baixar, fazer a leitura com calma, tem muita informação que a gente deixa para que vocês realmente venham fazer essa leitura, tá bom? E se aprofundar mais ainda. Então, busque no momento, né, tá concentradinhos aqui. Às vezes é importante estar anotando, porque a gente massifica muito mais essa observação, mas não se prenda a estar anotando tudo com detalhes, tendo em vista que depois vocês vão ter acesso ao material, tá bom? E eu vou cumprimentar aqui os demais municípios, né, que a gente ainda tem aqui, muitos municípios aqui nos acompanhando, a gente fica muito feliz. A gente vai cumprimentar aqui o município de Brasileira, né, a Campinas do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Esperantina, Hugo Napoleão, Inhuma, Isaías Coelhos, Jaicó, Jerumenha, João Costa, né, João Pires, Massapê do Piauí, Nazaré do Piauí. Então a gente tem uma infinidade aí, né, pessoal, de municípios. O quanto é importante, né, o conhecimento está chegando e agregando a cada um de vocês. Então aproveitem bastante essas oportunidades, tá? E aí, sobre os crimes dolosos e culposos que a gente estava apresentando para vocês. É importante destacar aqui, pessoal, a regra constante, né, nesse parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, que diz: salvo os casos expressos em lei, né? Só um minutinho. Então, bora aqui. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, né? Senão quando o pratica dolosamente. E essa regra, pessoal, nos leva a concluir que todo crime é, na verdade, doloso. Somente haverá a infração penal de natureza culposa, né? Quando houver essa ressalva expressa na lei. Então, a gente tem essas duas observações aqui para vocês. O artigo, pessoal, que admitir a modalidade culposa, ele deverá, nos termos exigidos pelo mencionado parágrafo único, fazê-lo de forma expressa, né, narrando o comportamento culposo. Caso contrário, deverá ser presumida, né, a inadmissibilidade da figura típica culposa. Então, dentro do Código Penal, pessoal, vai ter esse direcionamento, né, do que venha a ser ou não culposo. Tem que estar expresso na lei. E aí a gente traz aqui, exemplo. Imagina a hipótese, né, do artigo 163 do Código Penal, que prevê o crime de dano por meio da seguinte redação: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Como não tem, pessoal, a previsão da modalidade culposa de dano, a gente deve interpretar o tipo penal, né, levando em consideração sempre o comportamento doloso do agente. Então, nessa razão aqui, pessoal, é aquela em que, em virtude da conduta distraída, né, imprudente, vier a quebrar um vaso, um exemplo, né, extremamente precioso em um museu, ele não poderá ser responsabilizado pelo crime de dano. Então, aqui, formulando o outro raciocínio, né, vai responder na esfera civil pelos prejuízos causados. Então, aqui seria uma situação em que o indivíduo ele não tem o interesse, né, não é que ele vai cometer um crime culposo. Na verdade, foi uma situação por estar distraído, né, vai se enquadrar dentro dessas possibilidades, e aí ele vai não cometer o crime de dano, tendo em vista que ele não teve, né, a vontade de gerenciar aquela situação. E aí não vai ser crime nenhum, né? Na verdade, ele vai ser responsabilidade de forma civil pelo prejuízo, vai ter que ressarcir aquele custo, né, aquele ônus, quanto a esse objeto que ele chegou a gerenciar a situação. Mas não vai ter a possibilidade de ser responsabilizado, né, pela questão culposa, tendo em vista que não teve essa intenção. Crime impossível e crime putativo, pessoal. E aí o artigo 17 do Código Penal ele define, né, o crime impossível, dizendo: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, por mais que o agente quisesse, né, praticar a infração penal, este jamais aconteceria em virtude, né, da absoluta ineficácia do meio
por ele utilizado, né, na execução do crime, ou também em razão, né, da absoluta impropriedade do objeto contra o qual recaía a sua conduta. Então, a gente tem como exemplo aqui, imagina a hipótese em que se pretende matar seu desafeto, contra ele aponte o revólver, né, e comece a puxar o gatilho. Mesmo que, pessoal, agindo com ânimos necandi, né, o dolo correspondente à vontade de matar alguém, jamais conseguiria alcançar esse resultado morte, uma vez que o revólver, né, por ele utilizado, encontra-se sem munição, então totalmente descarregado. Então, nessa perspectiva aqui, pessoal, o crime, né, de homicídio não vai existir nem a possibilidade de tentada, né, tendo em vista que o revólver ele estava sem munições. Então, nessa circunstância aqui, vai gerenciar a questão do crime impossível. O delito ele seria impossível em razão da absoluta ineficácia do meio, né? Então, o meio utilizado seria um revólver sem munição. A gente tem aqui o exemplo também. Imagine-se a hipótese daquela mulher que, em decorrência de seu atraso menstrual, supondo-se grávida, né, ingere-se substância de efeitos abortivos, sendo que, posteriormente, né, viesse a saber que, na verdade, não havia concebido. Neste caso, a gente estaria diante de um crime impossível, em virtude da absoluta impropriedade, né, do objeto. Embora tanto, pessoal, no crime impossível como no crime putativo, a conduta do agente, né, seja dirigida ao cometimento de uma infração penal. Então, há diferença entre esses dois institutos, em que, no primeiro, no crime impossível, existe a previsão, né, em nosso ordenamento jurídico da infração penal que o agente pretende praticar. E aí a gente viu na situação da mulher, né, que não está grávida, achou que a menstruação dela atrasou ali 2, 3, 4 dias e utiliza, né, de alguma substância para que venha gerenciar. E aqui a gente traz o alerta, pessoal, do risco dessas ações, além de ser crime, né, a questão do aborto, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde, né, e da nossa responsabilidade, né. A gente tem os métodos conceptivos, né, que a gente pode estar utilizando, então a gente tem que ter esse conhecimento, né, essa clareza nas nossas ações para não estar depois sendo responsabilizado, tá? Aqui, pessoal, por absoluta ineficácia, né, do meio, por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, né? E é por isso que nessa situação da mulher não vai ter também a possibilidade do crime, tendo em vista que ela não estava grávida, então ela não vai gerenciar um aborto. Ela talvez passe ali mal, né? Tem a circunstância a mesmo de gerenciar coisas para o corpo dela mesmo, né? E aí aqui a gente traz a informação do crime putativo. A situação é bem diversa, em que o agente ele almeja praticar uma infração que não encontra, né, moldura em nossa legislação. Então, o fato por ele praticado, pessoal, é atípico e é considerado, portanto, um indiferente penal. Então, a gente crê haver efetuado uma ação delituosa, né, que existe somente em sua fantasia e julga punível, né, um fato que não merece castigo. Então, num delito impossível, a gente crê atuar de modo a ocasionar o resultado que, pelo contrário, né, não pode ocorrer, ou por falta, ou porque falta o objeto, ou porque a conduta não foi, né, de todo idônea. E aí há dois tipos, pessoal. Aqui a gente já vai trazer a classificação de crime material, crime formal e crime de mera conduta. E aí vai ter dois tipos que vão depender, né, da produção dos resultados naturalísticos para que possa se consumar. E aí, embora prevendo, né, esse resultado, não exigem, bastando que o agente, né, pratique a conduta que venha a estar descrita no núcleo do tipo, né, lá no direcionamento do texto daquele crime. Então, além dessas situações, as infrações penais, pessoal, que não prevêem qualquer resultado, narrando tão somente o comportamento que se quer proibir ou impor, sob a ameaça, né, de uma sanção penal. E aí, por isso que a gente tem a necessidade de identificar, né, as infrações penais, distinguindo em crime material, formal, de mera conduta, que é o que a gente vai apresentar para vocês, os conceitos aqui. Então, o crime material vai ser aquele, pessoal, cuja consumação depende da produção naturalística de determinado resultado, previsto expressamente pelo tipo penal. É exemplo que ocorre, né, no artigo 121 e artigo 163 do Código Penal. Então, somente vai haver a consumação do delito do homicídio, com resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão, e da mesma forma somente pode falar em dano consumado quando houver a destruição, deteriorização ou inutilização da coisa alheia, né, conforme preconiza o artigo 163 do Código Penal.
Os crimes formais, pessoal, também conhecido de forma doutrinária, né, como delitos de resultado cortado ou crime de consumação antecipado, as infrações penais que preveem um resultado naturalístico, né, mas não exigem sua ocorrência para efeitos de reconhecimento da consumação. E aqui o principal destaque, pessoal, que eu trago para vocês é da questão do crime material, né? A gente tem um exemplo muito vivo e é algo extremamente importante a gente perceber que a gente está apresentando classificações e o artigo 121 do Código Penal, ele retorna, né, como exemplos para que a gente possa massificar o nosso entendimento. Então, o que é que a gente tem aqui? Que as classificações doutrinárias, elas existem para facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem, mas não que uma não possa, um artigo, um exemplo, não possa ser utilizado em outra classificação. Então, a gente percebe que dentro dessa classificação, né, quando a gente vai enxergar o todo do direito penal, a gente vai ver a classificação do crime doloso, né, envolvido aqui na situação do crime material, tendo em vista que o crime de homicídio está relacionado a isso, tá bom? Então, acho que vocês estão percebendo essas possibilidades, né? Então, é mais para que a gente tenha clareza, né, desse entendimento de cada classificação. E os exemplos, né, acabam às vezes se repetindo, às vezes são exemplos que dentro da nossa realidade social a gente vê com muita constância, né, acontecer. Às vezes no final de semana, isso em todo o Brasil, né, o número de homicídios que se acometem são números que assustam, né, então é extremamente importante a gente enxergar, né, cada situação, fica até mais fácil a gente massificar os exemplos, né, que são questões que a gente vê no dia a dia dentro da nossa televisão, dentro das mídias sociais, tá certo? Então, vamos aqui, pessoal. Nessas infrações penais, o legislador ele antecipa a punição, né, não exigindo a produção naturalística do resultado previsto do Código Penal. Então, é exemplo do que ocorre no artigo 159, pessoal, que prevê o crime de extorsão mediante sequestro. Esse artigo diz: sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem ou condição ou preço de resgate. E aqui seria um exemplo de crime formal, em que não necessariamente precisa ter a produção do resultado naturalístico, né, da obtenção dessa vantagem do resgate, né. Neste caso, vai bastar que haja, né, que tenha havido a privação da liberdade. Sequestrou a pessoa, colocou ela ali no cativeiro, né, não importando que o agente tenha com isso conseguido a obtenção da vantagem. Então, a prática, pessoal, da conduta descrita no núcleo do tipo já possui, né, o condão de fazer com que a infração penal ela se consuma, tendo em vista que sequestrou a pessoa, né, independente da produção naturalística do resultado por ele previsto, né, expressamente, obter a vantagem como condição ou preço de resgate. Então, nesse crime formal, não necessariamente, né, a pessoa vai ter essa obtenção desse retorno, né? Pode ser que a polícia consiga resgatar a pessoa antes de ter a efetivação ou se monte uma estratégia, né, para que se tenha, né, o resguardo dessa pessoa que foi sequestrada. Crime de mera conduta, pessoal. O que é que a gente tem aqui? Então, ou de simples atividade. Como a própria denominação diz, não prevê qualquer produção naturalística de resultado no tipo penal. Então, narra tão somente o comportamento, né, de que se quer proibir ou impor, e não fazendo menção ao resultado material, né, tampouco exigindo a sua produção. É exemplo do que ocorre, né, na violação de domicílio, está no artigo 150 do Código Penal. E aí essa particularidade, pessoal, do crime de mera conduta não nos permite concluir, né, que nele não existe, né, qualquer resultado. Então, o resultado que se exige para se diferenciar, né, entre o crime material formal de mera conduta é tão somente, né, a situação naturalística, em que causa, né, uma modificação perceptível no mundo exterior. E a gente percebeu em cada exemplo, né, em cada tipo de conceito, essa questão da presença ou não do resultado naturalístico de cada conduta. A gente tem agora aqui a classificação de crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Vocês estão vendo que existe um grande número de classificação, né, ao longo desse entendimento do nosso estudo de hoje. O crime comum, pessoal, é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo tipo penal, né, nenhuma qualidade especial para que se possa apontar o sujeito. Então, a qualidade de comum também poderá ser considerada levando-se em consideração o sujeito passivo. Isso quer dizer, pessoal,
que pode ocorrer em algumas situações que o crime, né, por exemplo, seja comum com relação ao sujeito e não o seja, né, com relação ao sujeito passivo, em que a qualidade especial é exigida pelo tipo. Então, como regra, o delito de lesões corporais ele amolda-se, né, ao conceito de crime comum, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Então, qualquer pessoa, pessoal, vai poder praticar o delito tipificado no artigo 129, né, do Código Penal, que traz a questão da lesão corporal, bem como figurar como sujeito passivo, sofrendo essa lesão, né, com a conduta levada a efeito pelo agente. A exemplo do que ocorre, pessoal, com a modalidade qualificada, né, que vão estar previstos no inciso 5, parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, somente a gestante ela pode figurar como sujeito passivo, né, do delito em questão, uma vez que só pode ser vítima de lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto a mulher grávida, né? Então, nesse caso, a lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto, ela poderia ser considerada, né, um crime comum quanto ao sujeito que vai cometer ativo e próprio, e como veremos a seguir, né, a respeito do sujeito passivo, que a gente vai estar apresentando aqui essa perspectiva, né, do crime próprio, que no caso seria a questão do feto, né, que a mulher teria ali tirado essa situação cometendo o aborto. Então, a gente vem aqui agora para o crime próprio. É aquele cujo tipo penal exige uma qualidade ou condição especial, tanto do sujeito ativo como do passivo. O passivo é quem é ofendido nesse processo. E a gente tem o exemplo aqui, volta à situação da mulher, né? O que ocorre com o delito de infanticídio, né, que está previsto no artigo 123 do Código Penal. Então, a lei penal, pessoal, ela indica o sujeito ativo, no caso a mãe, que atua influenciada pelo estado puerperal. A gente vê muitos casos, algo bem preocupante, que tem que ter acompanhamento, né? E como sujeito passivo, vale dizer o seu próprio filho. Então, aqui a gente tem perspectiva do crime próprio, né? Tem que ter a mãe e o filho nessa relação. E aí a gente tem agora o crime de mão própria, que é isso. E aí, como o próprio nome diz, é aquela cuja execução ela é intransferível, né, indelegável, devendo ser levada a efeito pelo próprio agente, com as próprias mãos, né, para entendermos literalmente o seu significado. Então, vão ser, pessoal, infrações penais consideradas personalíssimas, em que somente determinada pessoa e mais ninguém pode praticar. Então, de regra, nos crimes de mão própria, não se permite, né, o raciocínio da autoria imediata, diferente do que ocorre, né, nos crimes próprios, nos quais, embora o sujeito ativo, por exemplo, deva gozar das qualidades, né, ou condições exigidas pelo tipo, ela permite-se o raciocínio da autoria imediata, quando se vale da interposta pessoa, né, para fins de execução da figura típica. E a gente traz aqui mais uma percepção, pessoal. Imagine-se a hipótese da mãe que, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, querendo causar a morte do seu próprio filho, ela coloca determinada quantidade de veneno, né, em sua chuquinha e logo em seguida pede à enfermeira que o ofereça a seu filho, argumentando que havia acabado de retirar o leite do seu peito e que naquele momento não se encontrava, né, em condições de ela própria amamentá-lo. Então, a enfermeira, acreditando que o conteúdo daquela mamadeira fosse realmente o leite materno, oferece-o, né, ao recém-nascido, que depois de ingeri-lo, morre, né, em virtude de seus efeitos do veneno. Olha a situação, pessoal. E aí, nesse caso, o infanticídio é um crime próprio ou de mão própria? E aí a gente vai ter aqui o destaque. Então, o infanticídio aqui, pessoal, ele encontra-se no rol daqueles considerados como próprios, né, em que, conforme demonstrado, no exemplo, é perfeitamente possível a delegação de sua execução, podendo cogitar-se, né, da chamada autoria imediata. E aí são exemplos de crimes de mão própria, o falso testemunho, a prevaricação, a deserção, né, que vai estar lá no Código Penal Militar, que representa os militares. Aí a gente traz aqui, pessoal, os crimes hediondos, que é muito falado na mídia, né, e a gente tem essa perspectiva lá na nossa Constituição Federal de 88. Então, dentro da nossa Constituição, no inciso 43, né, artigo 5º, diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática
de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, a gente tem esse destaque aqui. Por eles respondendo, né, os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Então, o que é que a gente tem aqui de crimes hediondos? Aproximadamente, pessoal, 2 anos depois dessa Constituição Federal de 88, se tem a lei, né, 8.072, de 90, que vai trazer a perspectiva do que vem a ser os crimes hediondos. E aí, no artigo 1º, pessoal, dessa lei, com a nova redação, né, que foi traga pela Lei 13.964, de 2019, então teve uma atualização, são considerados hediondos os seguintes crimes consumados ou tentados. E a gente vai destacar aqui. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos os tipos no decreto, né, 2.848 de 1940, consumados ou tentados. Aí a gente traz aqui todas as possibilidades. Homicídio, quando praticado em atividade típica, né, de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Então aqui seria um crime hediondo. A gente percebe, pessoal, que nessa perspectiva do homicídio, ele não é um homicídiozinho simples. Ele vai se configurar como hediondo, tendo em vista que ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Olha a gravidade. Então, tem até um aumentativo aqui da situação. A gente tem também, pessoal, 1A, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticados contra a autoridade ou agente descrito, né, no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes, né, do sistema prisional e das forças nacionais segurança pública no exercício da função ou em decorrência dela, né, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente sanguíneo até o 3º grau, em razão dessa situação. Então, aqui nessa perspectiva do crime hediondo, né, essa lesão corporal, seja dolosa de natureza gravíssima, ou a lesão corporal seguida de morte, né, ela vai entrar como um crime hediondo, porque vai estar configurado nessas outras possibilidades. A gente percebe que traz ali o rol, pessoal, do Código Penal, digamos, se fosse uma conduta contra um indivíduo, né, que não fosse uma autoridade, como está aqui direcionado, ou como cônjuge, os parentes de pessoas da autoridade, seria necessariamente, né, um crime comum. E aqui vai ser configurado um crime hediondo, tendo em vista que configura, né, dentro dessa perspectiva que está descrita, né, na lei de crimes hediondos. E aí vai ter esse rol completo, né, dentro da legislação, com a atualização doutrinária, né, com a legislação de leis, para que se possa ter a real aplicação e o real direcionamento, tá? Então, agora a gente vai apresentar aqui os crimes hediondos, né, na perspectiva, quando tiver o roubo, né, a gente vai enxergar o roubo como um crime comum, mas tendo os seus detalhes, né, que vão direcionar para um crime hediondo. Então, vamos seguir aqui nessa percepção. Crimes relacionados ao roubo, com circunstância pela restrição da liberdade da vítima, né? Então, tem aqui essa percepção. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, né? Então, o roubo ele tem essa natureza hedionda, né? Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, né? E aí a pessoa está cometendo o roubo, mas está se utilizando, né, dessa arma em punho contra a vítima. Qualificado, pessoal, pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, né? E também a perspectiva que a gente pode destacar aqui da extorsão, né, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, a ocorrência de natureza de lesão corporal, né, ou morte. E aqui vai ter outros destaques, né, pessoal, que a gente traz aqui para que vocês percebam e que vai ter muita observação, né, quanto a esses enquadramentos, né, como um crime hediondo, seja o estupro de vulnerável, que é o menor de 14 anos, a epidemia com resultado morte, a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição, né, ou de outras formas de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, o furto qualificado pelo emprego de explosivo, né, ou de artefato análogo que causa perigo comum. Então a gente percebe que esse rol ele é extremamente, né, direcionado a todas as perspectivas.
E aí tem no parágrafo único desse artigo, né, que a gente está apresentando. A gente também vai ter como crime hediondo, tentado ou consumado, o crime de genocídio, né, quando é praticado contra várias pessoas, né, a gente vê alguns casos acontecendo no exterior, então exemplos reais. O crime de posse, né, o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. O crime de comércio ilegal de arma de fogo. O crime de tráfico internacional de arma de fogo. E o crime de organização criminosa. Então, são questões, pessoal, que no nosso dia a dia a gente vê bastante, né, e que vão estar enquadrados como crimes hediondos. Merece aqui a gente destacar, pessoal, o fato que após a Lei 13.964 de 2019, né, bem atual, ela modificou o artigo 112 da LEP, que será possível a progressão de regime, né, nos crimes hediondos da seguinte forma: 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, e se for primário, né, se for o primeiro crime dele, e de 50% da pena se o ofendido for condenado pela prática do crime hediondo, não é equiparado como resultado morte, se for primário, né, e vedado o livramento condicional. Quando condenado, pessoal, por exercer, né, o comando individual ou coletivo de organização criminosa, né, estruturado para a prática do crime hediondo ou equiparado, e quando condenado pela prática, né, do crime de constituição de milícia privada. E aí aqui vai ter as outras possibilidades, pessoal. Aqui é mais para que vocês tenham conhecimento e a clareza que vai existir essas circunstâncias, né, que vão estar muito mais envolvidas, pessoal, lá no direcionamento, quando a gente for estudar o direito penal, o Código Processual Penal, né, que são direcionamentos quanto às penas, a diminuição de pena, as progressões de regime, essas possibilidades. E a gente traz aqui, pessoal, 2 itens, né, do que a gente já produziu, do que a gente já trabalhou com vocês, para que a gente possa praticar. Primeiro item: o crime é consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Já o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, esse item aqui está correto, pessoal. E aí vamos aqui para o item 2. Crime formal é aquele cuja consumação depende da produção naturalística, né, de determinado resultado previsto expressamente pelo tipo penal. E aí esse item aqui está errado, pessoal. Aqui trata-se do conceito, né, de crime material. Então, para que facilite aí o processo de entendimento de vocês, a gente trouxe esse esclarecimento. E aí agora a gente segue aqui, pessoal, para a classificação dos crimes militares próprios ou impróprios. Então, a gente viu, né, que até agora a gente trouxe um leque, né, de tipos variados de classificação e que vem auxiliar, né, no processo de entendimento, no processo de ação, de que direcionamentos, né, a gente vai dar em cada perspectiva, né, de entendimento do direito penal. Então, a gente percebe, né, que o advogado ou juiz, né, que vai estar ali à frente, ele vai ter que olhar aquele caso prático, né, para poder direcionar a cada perspectiva, a cada modalidade, né, a cada possibilidade dessa classificação. O que a gente percebe é que é um leque gigantesco, né, de possibilidades de enxergar esse direito penal, a sua classificação, né, para que a gente possa ter os direcionamentos exatos para cada situação. Então, a gente agora vai apresentar os crimes militares próprios e impróprios, né, que atingem diretamente os militares e que é uma área também, né, que se atua bastante na advocacia, que tem processos judiciais, né, e que a gente às vezes acompanha quando é muito divulgado na mídia essa situação. Então, vamos enxergar aqui cada possibilidade dessa, tá? O que é que a gente tem aqui? Crimes militares são aqueles que são previstos, né, na legislação e está dentro do Código Penal Militar. Pode ser subdivididos, pessoal, em crimes militares próprios ou militares impróprios. Os militares próprios são quando a previsão, né, do comportamento incriminado somente encontra moldura, né, no Código Penal Militar, não havendo previsão de punição do mesmo comportamento em outras leis penais. Já o crime, pessoal, militar impróprio, a infração penal militar está prevista na legislação castrense, no Código Penal Militar, mas também se encontra, né, no Código Penal ou em outras legislações especiais,
como é o caso do furto, roubo, lesão corporal, homicídio, que vai estar lá tanto no Código Penal Militar, como também pode se enxergar e se utilizar, né, do Código Penal Comum e das leis especiais. E aí a gente traz aqui a classificação de crimes qualificados pelo resultado morte, né, os crimes preterdolosos ou preterintencionais. Então, no artigo 19, pessoal, do Código Penal, ele regula, né, no que diz respeito aos crimes qualificados pelo resultado morte. Então, pelo resultado, que agrava, né, especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos, né, culposamente. E aí, atualmente, pessoal, ocorre o crime qualificado, né, pelo resultado, quando o agente atua com dolo na conduta e o dolo quanto ao resultado qualificador, ou dolo na conduta, né, e culpa no que diz respeito ao resultado qualificador. Então, todo crime preterdoloso, pessoal, ele é um crime qualificado pelo resultado. Mas aí nem todo crime qualificado pelo resultado vem a ser preterdoloso. O crime qualificado pelo resultado, ele no caso é o gênero, né, em que as suas espécies seja o dolo e dolo, né, ou dolo e culpa. Exemplo de crime qualificado pelo resultado. A gente tem a lesão corporal qualificada pela perda, né, ou a inutilização de membros, sentido ou função. Neste caso, pessoal, o agente ele dirige sua conduta a conscientemente fazer com que a vítima sofra nesse tipo de lesão gravíssima. E aí o resultado vem a ser a perda, né, ou a inutilização do membro. A gente está falando aqui do membro, pessoal, de uma perna, de um braço, né, do aquele indivíduo que está sofrendo esse tipo de lesão. Exemplo de crime preterdoloso seria a lesão corporal qualificada pelo resultado aborto, em que o resultado qualificador ele possa ser imputado, né, ao agente. É preciso que ele não o tenha, né, querido diretamente nem assumido o risco de produzi-lo, pois, caso contrário, né, ele poderia responder assim diretamente pelo crime de aborto e não pela lesão corporal gravíssima, né, que venha a ser gerada naquela situação. E em segundo lugar, pessoal, é necessário que a gravidez, né, da vítima ingresse, né, na esfera de conhecimento do agente, ele tenha a percepção que isso ela esteja grávida, né, e devendo este saber, obrigatoriamente, né, que a vítima se encontra grávida, para que agindo com dolo, né, venha assim realmente causar essa lesão, o resultado qualificador aborto, né, que possa ser atribuído a ele. E aí é preciso, pessoal, que o agente conheça a gravidez para que ele seja imputado essa lesão corporal qualificada por esse resultado aborto, né? Caso contrário, ele vai responder apenas pela lesão que é intencionável cometer, né? Excluindo assim um resultado qualificador, que era gerenciar o aborto dessa mulher, se ele soubesse que ela estivesse grávida. Se não fosse assim, né, o agente seria responsabilizado, né, objetivamente pelo próprio resultado. E aí a gente tem aqui o crime continuado, que está no artigo 71 do Código Penal. Então a gente vai destacar aqui esse conceito para vocês. Quando o agente, pessoal, mediante mais de uma ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais crimes, né, da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, eles devem, os subsequentes, ser havidos, né, como continuação do primeiro. Então, vai se aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, né, ou a mais grave, se diversas, aumentada, né, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. E aí, nos crimes dolosos, pessoal, contra vítimas diferentes, então cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, né, os antecedentes, a conduta social daquele indivíduo e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, né, aumentar essa pena de um só dos crimes, se idênticas, né, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, né, e observar as regras que estão no artigo 70 e do artigo 75 do Código Penal. Então, o artigo 71 do Código Penal, pessoal, ele elenca os requisitos, né, necessários à caracterização do crime continuado, bem como as suas circunstâncias. A gente vai destacar aqui para vocês. Mais de uma ação ou omissão, a prática de 2 ou mais crimes da mesma espécie, a condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes, né, que devem ser havidos como continuação do primeiro. E aí, como consequência, pessoal, a gente tem a aplicação da pena
de um só dos crimes, né, se idênticos, aumentados de 1/6 a 2/3. A aplicação da mais grave das penas, se diversa, né, aumentada de 1/6 a 2/3. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, né, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticos e aumentada até o triplo. E nos crimes dolosos, né, contra vítimas diferentes que vão ser cometidos com violência, né, ou grave ameaça à pessoa, a aplicação de mais grave das penas, né, diversas, aumentando até o triplo. E aí aqui, pessoal, a gente chega à perspectiva, né, dos crimes multitudinários, né, que são outras perspectivas. Então a gente percebe, a gente está trazendo para vocês o conhecimento, né, a percepção de cada tipo de crime, de cada tipo de possibilidade, dentro dessa classificação, né, para que vocês tenham conhecimento. O professor é obrigado a ter a percepção de todas as possibilidades, conhecer de forma aprofundada. É importante sim você saber que existe, né, e saber os caminhos de buscar esse esclarecimento. Então aqui a gente está trazendo os direcionamentos, né, das mais variadas possibilidades de classificações que a gente tem dentro do direito penal, né, para que assim facilite esse processo de ensino e aprendizagem de vocês. Então a gente está vendo aqui o leque, né, dessas classificações, as relações que tem, a relevância que tem cada tipo de classificação dessa, a perspectiva, né, de como que cada crime se insere em cada tipo dessa classificação e que venha, né, nos amadurecer ainda mais esse direcionamento. Quando vocês buscarem ter o material, vocês vão ter essa percepção, né, o aprofundamento, o conhecimento, a massificação dos exemplos, né, e vocês vão conseguir ter toda essa autonomia, né, de direcionamento do que vem a ser cada coisa. Então, a gente está aqui apresentando, a gente vai seguir aqui os últimos, né, exemplos de classificações dentro desse nosso direito penal. O que é que a gente tem aqui? Os crimes multitudinários, né, que são aqueles cometidos, né, por uma multidão delinquente, geralmente numa situação de tumulto. Aí a gente chega aqui a outra classificação, crimes de danos e crimes de perigo, seja abstrato e concreto. Os crimes de dano são aqueles, pessoal, que para a sua consumação deve haver a efetiva lesão ao bem juridicamente protegido pelo tipo. Então a conduta do agente, ela é dirigida finalisticamente, né, a produzir o resultado, acarretando dano ou lesão para o bem, né, protegido do tipo penal. É exemplo do que ocorre, né, com os crimes de homicídio e lesão corporal. O crime de perigo, pessoal, o comportamento do agente não está dirigido, né, finalisticamente a produzir dano ou lesão ao bem juridicamente protegido pelo tipo e causando, né, contudo, uma situação de perigo. Aqui cria-se, pessoal, uma infração penal de perigo para que seja levada a efeito a punição do agente, né, antes do seu comportamento perigoso venha de forma efetiva, né, causar dano ou lesão ao bem juridicamente protegido. Os crimes de perigo, pessoal, são, portanto, de natureza subsidiária, né, e sendo absorvidas pelos crimes de dano quando estes vierem a acontecer. Então, os crimes de perigo, eles podem ser divididos, né, em crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Vamos ver o que é cada um deles. Crime de perigo abstrato, quando o tipo penal incriminador, ele entende, né, como suficiente para fins de caracterização do perigo. Então, a prática do comportamento, né, comissivo ou omissivo é por ele prevista. Então, os crimes de perigo abstrato são reconhecidos, né, como de perigo presumido. Então, a visão, pessoal, para a conclusão da situação de perigo criada pela prática do comportamento típico, né, ela é realizada ex ante, independente da comprovação, no caso concreto, de que a conduta do agente ela tenha produzido, né, de forma efetiva ou não, a situação de perigo que o tipo procura evitar. A doutrina ela aponta como exemplo dessa infração penal o crime de omissão de socorro, né, que está no artigo 135 do Código Penal, raciocínio que não a gente compartilha de modo geral, né, pelo que a doutrina majoritária tem. Para a doutrina majoritária, pessoal, o simples fato, né, de deixar de prestar assistência quando possível fazer, né, sem risco pessoal, porque também a gente tem que ter essa atenção, não pode gerar risco para a gente, nas situações que estão lá elencadas, né, no artigo,
já configuraria, né, no delito de omissão de socorro. E a gente tem agora aqui o crime de perigo concreto, que são aqueles, pessoal, cuja situação de perigo supostamente criada, né, pela conduta do agente, ela precisa ser demonstrada no caso concreto. E aí o exemplo do perigo concreto, né, a gente pode destacar o crime de perigo para a vida, né, a saúde de outrem, que está no artigo 132 do Código Penal. E aí a gente tem aqui uma outra classificação, crimes simples e crimes complexos. Crime simples é aquela em que, mediante a natureza, a análise da figura típica, a gente só consegue visualizar, né, uma única infração penal, que é justamente aquela por ela própria criada, né, exemplo do que ocorre com o delito de homicídio. Já o crime complexo, pessoal, é um crime em que a figura típica, né, ela existe a fusão de duas ou mais infrações penais. Essa fusão faz surgir, né, uma terceira, que é denominada complexa, que é o caso, né, do delito de roubo, em que se configura, em que se verifica a existência da subtração, né, pegar algo de alguém, conjugada com o emprego de violência, né, ou de grave ameaça. Os crimes qualificados e os crimes privilegiados, pessoal. E aí, os dois, eles são modalidades de infrações penais existentes, né, nos chamados tipos penais derivados, em que os tipos penais derivados são espécies, né, de infrações penais que estão ligadas, e a sua modalidade fundamental, né, vem a ser por intermédio de seus parágrafos. Isso quer dizer, pessoal, que os tipos derivados, eles sejam qualificados ou privilegiados e não possuem, né, uma vida autônoma, sendo considerados, portanto, né, circunstâncias que permitem maior ou menor punição do agente. E aí esse raciocínio, pessoal, será de extrema importância, né, na aplicação do artigo 30 do Código Penal, que diz: não se comunicam as circunstâncias, né, e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E aí o crime qualificado é aquele: ocorre quando geralmente as penas mínimas e máximas combinadas no parágrafo são superiores àquelas previstas no caput. E aí o crime privilegiado é o delito, né, quando as penas previstas no parágrafo são inferiores àquelas combinadas no caput, né? Então tem essa questão do privilégio. O crime de bagatela, pessoal, que é algo também extremamente importante a gente conhecer. É característica na hipótese em que se afirma, né, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância. São fatos, né, que não se amoldam ao conceito do tipo material e necessária a configuração da tipicidade penal. Então, no crime de bagatela, pessoal, aqui exatamente é quando o legislador, né, o juiz, ele vai enxergar ali a não necessidade de aplicar a pena, né, àquele indivíduo que cometeu aquela ação. E aí ele vai se utilizar do princípio da insignificância, né, para essa percepção. O crime falho, pessoal, se tem as possibilidades, né, na relação da tentativa, né, tentativa perfeita ou acabada, em que o agente, de acordo com a sua concepção, né, ele esgota tudo aquilo que entendia como necessário, né, e suficiente à consumação da infração penal. E aí aqui, pessoal, a gente encerra, né, a classificação gigante que o professor traz para vocês, mas que vem a ser extremamente importante para o processo formativo de vocês, né, que vem auxiliar vocês nesse momento. Então é algo que vocês façam a leitura com calma, tá bom? E gerenciem essa percepção do conteúdo, da classificação, para que vocês consigam massificar, né, esse processo de ensino e de conhecimento, tá bom? Então, olhem essas classificações, são extremamente importantes para os próximos passos que nós vamos ter na nossa disciplina, né? E até mesmo em outras disciplinas que vão estar conjugadas em alguns exemplos, algumas possibilidades. Então, o que a gente deseja para você é um ótimo resto de dia, pessoal, um bom almoço, aproveite o resto do dia de vocês, busquem fazer também a leitura do material, estudar, né? E poder massificar ainda mais esse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? É um processo que é construído a cada momento, né, e que a gente precisa dessa dedicação, desse processo de formação. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula, né, que a gente vai trazer mais novidades e mais conhecimento para vocês, tá? Grande abraço a todos, pessoal.